A gente vai voltar nesse conteúdo aí, fazendo exercício e espero que vocês entendam aí a questão. Deixa eu compartilhar com vocês, abrir a tela. Página 18. Vamos lá no final. Página 18, questão 3. Gente, mais alguém tentou fazer essa questão 3 aqui? Só para eu saber aí, que eu posso dar um tempinho para quem não tentou tentar fazer, enquanto eu vou explicando aqui o diagrama de Venn, tá? De novo. Deixa eu ver. Tá. Vamos lá. Para entender o diagrama de Venn, gente, só por enquanto aqui, vamos lá. Para entender o diagrama de Venn, pensa assim, ó. O diagrama de Venn vai estabelecer relações de pertencimento. Então, é como se eu tivesse um conjunto aqui e outro conjunto aqui. Beleza? Olha só. Pensa assim, são conjuntos. Então, aqui, nessa lado X aqui, pertence a quem? Vamos falar que eu tenho aqui A e vamos falar que eu tenho aqui B. O X ali pertence a quem? Principalmente quem falou que estava com dúvida. Quero que você me responda aí. O X aqui pertence a quem? Os dois. Beleza. O X pertence tanto a quanto B. Beleza, vou colocar aqui Y, colocar aqui Z. Se eu quiser fazer a união desses elementos, né, ou seja, somar os elementos de todo mundo, eu vou fazer Z mais X mais Y. Por quê? Porque X pertence às duas, eu não preciso somar X duas vezes, né? Se eu quiser fazer a interseção disso, eu só vou pegar quem? O X. Que interseção são aqueles elementos que pertencem aos dois juntamente, né? Se eu quiser somente A, vão ser os elementos, somente A, vão ser os elementos de Z. Se eu pedir somente B, vão ser os elementos Y. Se eu pedir elementos de B são quem? X mais Y, né? Elementos de A. Elementos de A são quem? X mais Z, né? Então, aqui eu consigo estabelecer todas as relações de pertencimento e de quem pertence a quem, a partir do diagrama. Olha só, é só olhar as bolinhas, né? Olhando as bolinhas aqui, acho que não tem representação mais. O X é a interseção. O X está para os dois aqui, ó. Né? O X está para os dois. Essa parte aqui, meu Y, é só o meu B. Olha aqui, ó, só o meu B. Essa outra parte aqui é só o meu A. Se eu quero a união, eu faço a união de todo mundo, né? Então, o diagrama de Venn ele serve para descomplicar a visualização de conjuntos, tá? Tem um outro diagrama de Venn que
pode ser expresso a partir de tabelas, tá? A partir de tabelas a gente consegue expressar diagrama de Venn também, em casos que... Em alguns casos que eu vou mostrar, por exemplo, são duas entradas. Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente chegar nos exercícios desse tipo, eu mostro, tá? Então, vamos aqui. Questão 3 da sessão Enem. Ele fala o seguinte. Ele fala que no universo pesquisado, considere P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos de alcoolismo e drogas. Q seja o conjunto daqueles cujo o motivo para viverem na rua é decepção amorosa. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa do grupo pesquisado, supondo que seja igual a 40% de probabilidade que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a probabilidade de que ela faça parte do conjunto interseção P e Q é igual a... Pensa aí. Olha só. Vamos na outra página. Deixa eu puxar aqui. Ele fala aqui, ó. A vida na rua como ela é, né? Aí ele fala, o Ministério do Desenvolvimento Social no combate social e combate à fome realizou uma parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, sendo ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever, 74%, e que apenas 15,1% vivem de esmolas e que entre os moradores de rua que ingressam no ensino superior, 0,7% se diplomou, né? Outros dados da pesquisa são apresentados, né? O quadro que por que vive na rua. Alcoolismo e droga, 36%. Desemprego, 30%. Problemas familiares, 30%. Perda de moradia, 20%. Decepção amorosa, 16%. Cuidado aí, viu, gente? Os que têm decepção amorosa aí, ó, 16%. Tá na rua por causa de decepção amorosa. Não vai ter, dar esse desgosto, não. Deu aqui os índices de escolaridade e depois ele vai lá para a questão 2, tá? Para a questão 3, que é o que a dúvida da gente. Ele pergunta assim, ó, dentre os índices que a gente teve lá, né, no universo pesquisado, P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos de alcoolismo, tá? Alcoolismo, 36%. Alcoolismo, drogas, 36%. Se a gente somar tudo isso aqui, a gente vê que dá mais que 100%, né? Ó, 30 mais 30 mais 36, isso aqui dá 96. Se eu somar mais 20 aqui, ultrapassa, né? Aí ele pede o seguinte, né? E seja que o conjunto daqueles cujo motivo para viverem na rua é a decepção amorosa, né? Que são quantos? 16%, né? Então, P, 36%, Q, 16%. Cadê? Escolhendo-se ao acaso uma pessoa no grupo pesquisado e supondo que seja igual a 40% a probabilidade de que faça parte do conjunto P ou Q, ou seja, ele está falando lá, se você somar os 30% mais os 16%, isso vai dar um total de quantos por cento? 40%, não é isso? Tá vendo aqui? Ou seja, ele está falando, existem pessoas que vivem na rua por alcoolismo e drogas e também por causa da decepção amorosa. Ou seja, depois que ele teve a decepção amorosa, é 36, né? 36? Deixa eu ver aqui de novo. 36, gente, desculpa. 36%. Cadê? 36%, obrigado. Então, existem pessoas que provavelmente após ter uma decepção amorosa, fundou na cachaça, não conseguiu sair na cachaça, está morando na rua, né? Então, esses 36% aqui, se eu somar com os 16%, tem que dar quanto? 40%, né? Que ela faça parte desse conjunto, P ou Q. Tá, só que se eu somar isso aqui, vai dar quanto?
30 mais 10 dá 40, então dá 52, né? 52%. Ou seja, significa que eu estou somando 12% a mais, não é isso? 40% seria o total. Então, significa que eu tenho que tirar a interseção dos dois aqui. Consegue enxergar isso aqui? É como se eu estivesse no conjunto aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Né? Eu tenho um conjunto. É isso mesmo, gente. Tem um conjunto aqui das pessoas alcoolismo. Tem o conjunto aqui da galera decepção amorosa, né? Aí, pensa aí. Colocar alcoolismo, decepção amorosa. Colocar um coraçãozinho. Beleza. Ele falou que juntar tudo isso aqui, né? X mais Y mais Z, ele falou que dá 40%, né? Ele falou que X mais Y mais Z dá 40%. Só que se você somar, pegar lá do dado, né? E somar X mais Y e somar Z mais Y, somar esse conjunto aqui mais o conjunto aqui, eu vou ter 56%, né? Ou seja, X mais 2Y mais Z, isso vai me dar 56%. Ou seja, subtrai essas duas equações, né? Se eu subtrair essas duas equações, eu vou achar que Y é igual a quantos por cento? 12. Ou seja, essa interseção aqui representa 12%. Ou seja, é que fazem parte do conjunto que teve decepção amorosa e alcoolismo. Conseguiram entender? Beleza? Está a 2. Beleza? Ótimo. Entendi o 2y não? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o porquê do 2y. 2y, gente, é justamente a soma, né? É o que tinha acabado de falar aqui dos conjuntos, lembra? Que eu acabei de mostrar o conjunto A, o conjunto B. Aqui, ó, vamos lá, de novo. Conjunto A, conjunto B. Conjunto B. Conjunto A, conjunto B. Aí, se eu somar aqui, ó, X, Y e Z. Até aqui, ok? Conjunto A e conjunto B. Até aqui, ok? Beleza. Vamos somar A com B. A mais B. Quem é A? A é X mais Y. Quem é B? B é Z mais Y. Certo? Então, A mais B vai dar quem? X mais Y mais 2Z. Ou X mais 2Y mais Z. Certo? Conseguiram entender? A é essa aqui, B é isso aqui. Beleza. Só que aí ele falou que a interseção, ele está querendo saber quanto que é. Por quê? Ele falou que quando você soma esses dois conjuntos, não dá 56%, dá 40%. Né? Então vamos lá. Se A mais B dá 40%, e A mais B, né, quando eu pego o número de elementos, né, número de elementos de A união com B, ele falou que me dá quanto? Ele falou que me dá 40%. E se eu lembrar, a união é número de elementos de A mais o número de elementos de B. Estava tentando fazer sem colocar a fórmula aqui para vocês, gente, só pensando. Menos o número da interseção, né? O número de elementos da interseção de A e B. Beleza? Então é isso aqui.
Ele falou que o número da união é 40. Então, 40 é igual a o de A, 36. O de B, 16. Não é isso? A interseção, que eu quero saber, x. Então, x vai ser igual a 12. Beleza? Tranquilo para todo mundo? Galera, teve mais alguma dúvida aqui nessas questões? Podemos prosseguir? Podemos? Hoje a gente vai entrar na disciplina que todo mundo gosta, né? Frente B, vamos falar aí de 5, sessão Enem também? Dos propostos? Tá. Hoje a gente vai entrar em regra de 3, tá, gente? Voltar lá para o conteúdo que a gente viu lá no primeiro ano. 5 dos propostos. Olha aqui, ó. Ele fala assim, ó, na figura, R é o retângulo, T é o triângulo e H é o hexágono. Ele está querendo saber, essa parte aqui, destacada em laranja, é dada pelo quê? Qual é a função que me dá isso aqui? Olha só, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vocês tentaram fazer isso aí? Dá para fazer aí, não dá? Calma, Arthur, já já cheguei em função, tá? Já já cheguei em função. Beleza, Rian? Olha só, gente, vamos lá. Essa questão 5. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Aí, conforme for conseguindo aí, vai me falando no chat, tá bom? Pera aí. A gente está nos... Essa é dos propostos, é, né? É essa mesmo? Ah, tá. É essa mesmo, gente. É 5 de aprendizagem, tá? Cadê? Tá certo? Cadê quem mandou aqui? Tá certo, Paixão? Viu? Mandei, mas tá certo. Tá certo, Marcela. Tá certo, Arthur. Isso aí mesmo. Vamos lá, gente. Vamos fazer a verificação de cada letra, tá? Vou pela mais fácil, porque eu sou preguiçoso. Vamos lá, deixa eu diminuir a tela aqui para facilitar na hora de escrever. Vamos pela mais fácil. Vamos pegar essa letra B aqui e testar ela. Por quê? Triângulo menos hexágono. Triângulo seria tudo isso, né? Tudo isso aqui do triângulo. Menos hexágono sem a pontinha. Então não é, porque está faltando alguma coisa aqui, né? Beleza. Não é a letra B. Isso aqui a gente descarta.
Vamos lá. Letra A. Letra D, né? Que tá mais fácil de fazer. Retângulo, interseção com triângulo. Retângulo, interseção com triângulo teria essa pontinha, né? Portanto, também não é. Tá conseguindo visualizar? Beleza, não é também essa aí. Então, vamos apagar isso aqui. Próxima. Qual tá mais fácil? A ou C para a gente verificar? O que vocês acham? A ou C para a gente verificar? A, né? Então, ó, hexágono menos triângulo. Hexágono menos triângulo ficaria isso aqui. Interseção com retângulo continuaria isso aqui. Então, não é essa. Portanto, só pode ser a C. Vamos ver o que a C está falando? Né? A C está falando o quê? Vamos apagar isso aqui. Retângulo, interseção com triângulo. Seria isso aqui. Retângulo, interseção com triângulo. Menos o triângulo, interseção com hexágono. Seria menos isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Então, acertamos aí. Seria essa alternativa aqui, ó. Letra C. Beleza? Achamos nossa resposta correta. Deu para entender aí? Deu para entender aí, Teixeira? Beleza. Por que não é a A? Perguntaram assim, por que não é a A? Vou mostrar de novo aqui a A. Aqui a A, dá para saber porque está diminuindo a interseção, ou seja, a pontinha do triângulo não entraria. Isso. Dá para saber, ó. Tá falando assim, ó. Por que não é A? Né? Primeiro perguntaram, por que não é A? Vamos lá. Aqui é hexágono menos triângulo. Hexágono menos triângulo dá isso aqui, ó. Né? Que é o hexágono. Interseção com retângulo continua sendo isso aqui. Entenderam por que não é A? Falaram assim, ó. Dá para saber por que está diminuindo a interseção, ou seja, a pontinha do triângulo não entraria. Isso aí. Olha só. Quando ele tira aqui, ele está tirando o triângulo com o hexágono, tá vendo? Que é exatamente essa pontinha aqui que não pode entrar na letra C. Cadê? Kitamoto, conseguiu pegar aí? O porquê que não pode ser a letra A? Que ele tá, a letra A basicamente é o hexágono menos a pontinha do triângulo. Vamos para a próxima. Beleza. Vamos lá. Vamos para a questão 6 dos propostos, tá, gente? Foi pedido aqui. 6 do propostos está aqui. Ele fala assim, ó. Analisando as proposições a seguir, identifique com V as verdadeiras e F com as falsas. Ele fala M é igual à interseção de Q com R e N é igual a I menos Q. Tem-se que a união de M e N vai ser igual a R. Vamos lá. Vamos partir para os conceitos, né? Aqui, menos Q. Né? Então, ó, se eu pegar aqui, ele nem fala quem é N, quem é R, né? Só vai ser a união de M, na verdade, não pode ser igual a R, né? Depende do valor de I. A gente sabe que contém R. Eu não posso afirmar aqui expressivamente que vai ser igual a R, tá? Cadê quem perguntou? Deu para entender? Deixa eu ver se consegui, ó. Por quê? Aqui eu estou pegando a interseção entre Q e R, certo? Ou seja, o que tem nos dois. O N é o I menos Q, ou seja, eu estou tirando tudo que tem Q do I. Depois eu faço a união dos dois. Ou seja, eu estou unindo o que eu tinha em Q e em R com
o que eu tinha em I e não tinha em Q. Ele está falando que está me dando R, quando, na verdade, eu não sei o meu conjunto I, então não posso falar que é exatamente o meu conjunto R. Deu para entender? Olha só, ele está fazendo a união de dois conjuntos, falando que seria o próprio R, sendo que a gente aqui só pega a interseção de R com Q, e aqui a gente tira os elementos de Q, né? Então ficaria assim, ó, M união com N seria R menos Q, R menos Q, colocar aqui, ó, I união de R menos Q. Se M é o conjunto da interseção de Q e R, então não posso falar que esse conjunto aqui propriamente vai ser o R. Então, essa primeira alternativa aqui eu posso identificar ela como falsa, porque isso pode ser verdade, mas não é totalmente verdade, tá? As questões de análise, gente, é bem chatinhas mesmo, tá? Ele fala quem são os conjuntos aí? Não, né? Ou fala que, ó, a gente tem o seguinte. Oi, No livro tá falando que a resposta é a letra D. tá. Vou explicar aqui um dos motivos que ele pode estar falando isso. Se ele falar, ele não. O erro dessa questão aqui. Primeiro, ele não falou que Q é o conjunto dos números racionais, que R é o conjunto dos números reais, aqui é o conjunto dos números irracionais e que Q é o conjunto dos números reais. Então, se a gente for fazer aqui uma, um diagrama de Venn, ele ficaria mais ou menos assim, ó, né? Lembrando do nosso conceito aí de números reais. Deixa eu passar para cá para não me atrapalhar. Aí. Olha só, tem aqui o meu conjunto, que seriam os números reais, beleza? Aí eu tenho meu conjunto aqui pequenininho. Deixa eu afastar mais. Tenho o meu conjunto aqui pequenininho, que são meus números naturais. Depois, eu tenho um conjunto aqui dos meus números inteiros, que é o meu Z, tá? Depois, eu tenho um conjunto aqui. Ixi, pera. Depois, eu tenho um conjunto aqui dos meus números reais, né? Na verdade, racionais. E aqui fora, eu posso falar que eu tenho um conjunto dos números irracionais. Juan, não entendi seu esquema. Vou colocar aqui, ó. Números naturais, beleza? Números inteiros. Se ele estiver tratando esses números aí, essas letras como esses números, tá? Aqui, números racionais. Aqui, os números reais. E dentro dos números reais, a gente tem os números irracionais. Certo? Beleza, se a gente tem nosso conjunto assim, né? O que eu posso falar? Ó, se Q interseção com R é esse conjunto aqui, né? E N, né? Não sei se ele trata esse N como um N qualquer, mas ele fala aqui que o I menos o Q, né? Basicamente é um conjunto vazio. Quando ele faz a interseção, né? Ó, do meu conjunto, quando ele faz, na verdade, a união de M que é os números racionais, com o N, a união vai dar o próprio R, que são os números racionais, né? Isso se ele estiver tratando aqui esses números como
números como os conjuntos numéricos aí, que ele não fala na questão, tá, gente? Por isso que eu acho bem confusa essa questão. Deu para entender, Teixeira? Então, essa alternativa seria verdadeira se a gente tratar esses conjuntos aqui como as letras do conjunto numérico que a gente tem. Tá. Na letra B, né? Se ele fala nessa segunda aqui. Então, R seriam os reais. E dentro dos reais você tem os números irracionais aqui. Né? Um conjunto à parte. Ou R aqui tá os reais, né? E aqui tá os imaginários. Eu não sei, gente, identificar porque ele não fala quem é quem, tá? Fica bem chato essa questão. Beleza, vamos para a segunda alternativa, né? A segunda alternativa, ele me fala assim, ó, se o número de elementos do conjunto G é 42, o número de elementos de H é 36 e a interseção entre os dois é igual a 12, com isso a união dá 66. O que a gente faz? Aplica a regra, né? Soma aqui, ó, 42 mais 36 me dá quanto? 78. 78 menos a interseção, que é 12, vai me dar 66? Dá, né? 66. Então, essa alternativa é verdadeira. Então, verdadeira, verdadeira, elimina essa aqui. Aí ele fala assim, ó, nesse outra questão aqui. Se T é o conjunto 0, 2, 4 e 6, P, 1 e 2, Q, 2, 3 e 4, e S é 4, então T menos P é 1 e 2, então tiro 2, né? T menos P, interseção com Q união com S. Q união com S vai ficar 2, 3, 4, né? Q união com S dá o próprio Q. Vai ser igual a 2, 3, 4, 5, vamos ver. Vamos circular esse grupo e vamos circular esse grupo. Se eu quero a interseção, eu quero os elementos que têm em comum. Só tem o 4 em comum nos dois grupos, então isso aqui é falso. Tá? Isso é falso. Né? Só tem o 4 em comum nos dois. O 4 aqui e o 4 aqui. Falso. Então, agora eu posso eliminar a letra E. E agora eu fico com essa alternativa aqui. Todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro. Isso é verdadeiro ou falso? Ele está falando assim, ó. Todo número inteiro eu posso escrever como forma de fração, como forma de razão. Mas nem todo número racional, nem todo número que eu posso escrever como forma de razão, ele é inteiro. Isso é verdadeiro, né? Todo número inteiro, ele é racional, mas nem todo número racional, ele é inteiro. Verdadeiro, então a gente fica aqui com a alternativa D, a resposta correta. Essa aqui, essa primeira alternativa aqui é a mais confusa. Por quê? Porque ele me fala aqui desses conjuntos aqui que não tem nada a ver. Gente, o que você faz? Quando você chega nessa questão, você não sabe quem é quem, você faz as outras e vai por eliminação, tá? É uma questão bem confusa aí. Mais alguma questão desse capítulo aí? Não? Mais alguém teve dúvida na sessão Enem? Alguma outra questão? Não? Então, beleza. Vamos prosseguir, vamos continuar com nossa matéria, tá? Vou dar introdução aqui ao capítulo Frente B, tá? Frente B, capítulo 2. Essa aula vai até 55, né? Temos 10 minutos aí, dá para ver praticamente a matéria toda aí. Beleza, vamos falar sobre regra de 3, tá? Matéria que vocês mais gostam e mais usam na vida de vocês é a regra de 3. Olha só, regra de 3 simples, né?
Então, a regra de 3 simples, gente, ela é aplicada quando a gente tem apenas duas grandezas envolvidas e a gente pode fazer ela diretamente ou inversamente proporcionais, né? E a gente quer, mesmo só quando a gente tem dois valores aí, a gente conhece 3 deles, a gente acha o quarto, né? Por exemplo, vamos falar que eu tenho a grandeza A diretamente proporcional à grandeza B, o que que a gente faz? Multiplica cruzado, é basicamente isso que a gente faz, né? A gente tem aqui, ó, fulano, isso está para tanto e esse está para tanto. O que que a gente faz? Multiplica A1 com B2 e A2 com B1. Por exemplo, considerando que um festival a cada 5 pessoas ocupa uma área de 2 metros quadrados, quantas pessoas estavam presentes em toda a área de 800 metros quadrados do festival? O que que a gente faz? Juan, faço assim, ó. 5 está para 2 metros quadrados, então 800 metros quadrados vai estar para x. Né? E eu vou achar o número x de pessoas. O que que eu faço? Multiplico cruzado, né? 5 vezes 800 dividido por 2. Então, 5 vezes 800 dividido por 2. Né? Quando eu faço a conta, vai ficar 400 vezes 5, que vai me dar aí 2.000 pessoas. Então, 2.000 pessoas estavam presentes naquele show e eu faço a regra de 3 simples, né? Sem muito auê, né? Sem muita confusão. Mas aí a gente tem o caso em que essas grandezas podem ser inversamente proporcionais. Como assim, Juan? Conforme uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, se eu abro uma torneira para encher um tanque, se eu abrir duas torneiras, eu vou encher mais rápido, né? Vou encher esse tanque mais rápido, né? Então, aí eu coloco tempo, e normalmente grandezas que envolvem tempo são inversamente proporcionais. Por exemplo, se eu estou andando daqui de Almenara até Teoflotone e eu ando aí a 50 quilômetros por hora, né? Eu gasto tempo X. Se eu andar 100 quilômetros por hora, eu vou gastar mais tempo? Não, né? A resposta é não, óbvio. Estou andando mais rápido, eu vou chegar mais depressa. Então, minha relação com o tempo, elas são inversamente proporcional. Aí, como é que eu faço? Quando eu tenho inversamente proporcional, eu multiplico direto, tá? Eu multiplico direto. Faço a multiplicação direta. Olha só. Abrindo completamente 6 torneiras, enche-se um tanque com água em 22 minutos. Se abrirmos apenas 4 torneiras, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Agora, eu diminui o número de torneiras, eu vou diminuir o tempo? Não, né? Eu vou aumentar o tempo que vai demorar para ser cheio. Então, é exatamente isso que eu faço, ó. Então, quanto menor o número de torneiras abertas, menor será a vazão de água e, consequentemente, mais tempo eu vou gastar para encher. Então, se eu diminuo o número de torneiras, meu tempo vai aumentar, né? Quero que vocês entendam essa relação. Ou seja, se eu aumentar o número de torneiras, meu tempo vai diminuir. Então, essa relação, ela é inversamente proporcional. Eu quero que vocês entendam isso. Ou seja, eu vou multiplicar aqui direto. Eu faço 6 vezes 22 é igual a 4x. Quando eu faço a multiplicação, acha aí que o meu tempo gasto vai ser de 33 minutos. Beleza? Então, com 4 torneiras, o tanque vai ficar cheio após 33 minutos. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Todo mundo tranquilo, né? Sabendo o que pode fazer, tudo tranquilo, beleza. Agora, a gente vai ver regras de 3 composta, tá? A gente começa, vamos fazer um exercíciozinho de regra de 3 simples, né? Aí na aula que vem a gente faz a regra de 3 composta. Vamos fazer essa primeira questão aqui de aprendizagem, ó. Na imagem etiqueta, informa se o valor a ser pago por 256 gramas de peito de peru, né? Beleza. O valor em reais de 1 quilograma desse produto vai valer quanto? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Fica bem tranquilo de fazer esse tipo de questão. Olha só.
Regra de 3 simples. Por quê? Porque quanto mais você vai... quanto mais peito de peru você levar para casa, mais você vai pagar, né? Então, você pode fazer 0,256 ou 256 gramas, né? 256 gramas. Eu pago 12,80. Beleza. Para 1.000 gramas, que é 1 quilo, eu vou pagar quanto? X. Se eu pago, se essas grandezas, se eu aumento uma grandeza, a outra grandeza aumenta também, então ela é diretamente proporcional. Faça a multiplicação cruzada, né? Faça a multiplicação cruzada, olha aqui, ó. Vai ficar 256x multiplica com 1.000 vezes 12,80. Aí essa conta vai me dar aqui 12,80, né? 12.800 é igual a 256x. Fazendo essa conta, x vai ser igual a 112.800 dividido por 256. Né? Vai dar quanto aí? O valor de x dá 40, né? 40. Então, esse é o meu preço aí do quilo do peito de peru. 50? É 50. 50? Aí, ó. Tô sabendo fazer conta mais não. Dá 50. Beleza? Valeu. Então, gente, essa multiplicação cruzada aqui, que é importante aí para a gente conseguir achar o nosso resultado em grandezas diretamente proporcionais, tá? O maior erro em questões de regra de 3 que eu vejo acontecendo é isso aqui quando não é cálculo, tá? Vamos lá para a próxima questão. Aí, questão 2, ele fala assim, ó, um estudante vai a pé da escola até o metrô e ele caminha 6 km por hora, ele demora 20 minutos. Se ele corre, ele demora apenas 12 minutos. Pergunta, com que velocidade ele corre? Você pode usar tanto a expressão de velocidade quanto a expressão de fazendo regra de 3, tá? Se eu usar a física aí, fica tranquilo, né? Até mais fácil do que com a regra de 3. Vamos lá? Fazer A. Então, beleza. Se ele caminha 6 km por hora, 6 km por hora, ele gasta 20 minutos. Se ele corre a X km por hora, né, ele vai gastar 12 minutos. Essa relação, ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Ó, se eu aumento a velocidade, eu aumento o tempo? Não. Diminuo o tempo, não é? Então, ela é inversamente proporcional. Proporcional. Qual a conta que eu vou fazer aqui? Multiplicação direta, tá? Isso aí mesmo, Estevão. Vou fazer essa multiplicação direta. Então, vou multiplicar aqui, ó, 6 com 20. Vou multiplicar 6 com 20 e x com 12. Fazendo essa multiplicação, eu vou achar aqui que 20x é igual... vou achar aqui que 12x é igual a 6 vezes 20. Dá para simplificar, não dá? Se eu passar o 12 dividindo, vai ficar aqui, ó. X é igual a... Se eu dividir o 6 com o 12, vai ficar 20 dividido por 2, né? Que vai me dar 10 km por hora. Então, essa é a velocidade que esse estudante vai correndo para a escola, tá? Se ele estiver atrasado aí, ele gasta 12 minutos, 10 km por hora. Se eu quiser saber a distância, posso usar a física e fica lindo aí para calcular a distância aí, beleza?
Então, alternativa A, 10 km por hora. Beleza? Galera, por essa aula é só, tá? Na próxima aula a gente faz aí regra de 3 composta para tirar todas as dúvidas de todo mundo, ó. Um abraço e até daqui a pouco.